I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Se você gosta do conteúdo do canal, eu vou pedir para você, se puder, obviamente, colaborar com o canal no www.apoiocoletivo.com/geekvelho. Os últimos meses têm sido cada vez mais difíceis para produzir conteúdo por conta do... Virou um ban praticamente feito pelo YouTube em relação ao meu canal. Os vídeos não chegam nem mesmo para os inscritos. É recomendado para um número muito pequeno de pessoas e isso faz com que o número de views tenha caído absurdamente, consequentemente a renda do canal seguiu o mesmo rumo. Então, se você puder colaborar, acesse o site e ajude o canal. Fala pessoal, mais um Clássicos ou Crássicos. Não importa se é clássico ou clássico, de uma forma ou de outra é divertido de se assistir. E eu tô aqui com o meu amigo Iatá. E a gente vai comentar sobre Reanimator, de 1985, um clássico do cinema Lovecraftiano. Baseado num conto que foi serializado em 1922, hein? Herbert West, do Lovecraft. Inclusive tem um livro só com esse conto. Sim. Se você pesquisar na Amazon, tem o Reanimator, que na verdade são esses contos aí do West. E o Jeffrey Combs, que virou um ator Lovecraftiano. Você tem atores shakespearianos e você tem atores Lovecraftianos. Na verdade, um ator Lovecraftiano, que é o Jeffrey Combs. Que, inclusive, todos os lugares que ele era chamado acabava indo para esse lado. É incrível. Até quando ele foi o Edgar Allan Poe numa série, era justamente ele fazendo a atuação Lovecraftiana. Foi uma coisa bem incrível ver ele em outros filmes baseados em Lovecraft. Ele tem uma carreira muito extensa nos Estados Unidos fazendo voz para animação. Ele, Sim. por exemplo, fazia a voz do Espantalho no Batman série animada. Verdade. Foi a primeira vez que chamaram ele para atuar em animações e depois ele construiu uma carreira razoavelmente sólida nisso. Sim. Já que ele também deu uma boa diminuída em filmes ou trabalhou em filmes que simplesmente ninguém assistiu, nem eu. Não, ele participou de coisas assim, como por exemplo, aquele filme Do Além, né? Ou então o outro lá, o próprio Necronomicon, também tá ele lá. Ele chegou a fazer alguns personagens em mais de uma série de Star Trek. Então, sim, assim, ele trabalhou no Star Trek Voyager, ele trabalhou no Star Trek Enterprise e ele trabalhou no Deep Space Nine também. Ele trabalhou. Ele conseguiu fazer personagens diferentes. E fazendo personagens de raças diferentes, inclusive. Exato. As raças eram diferentes. Não, detalhe, sempre fazia um personagem cínico para ele. É incrível isso. O Reanimator, esse também é um filme que marca muito, mas muito a minha infância. Sim. Eu aluguei esse filme, devia ter aí 11, 12 anos, estourando, porque esse filme é de 85, deve ter saído aqui em VHS lá por 87. Sim. 86. Eu lembro de alugar esse filme e eu aluguei ele pela capa do VHS. Aquela capa é linda. Meu, é um filme que fez parte da minha infância, de novo. Também me assustou, né? Porque eu era uma criança de 12 anos nos anos 80. Então esse tipo de filme ia assustar. Me assustou bastante e me marcou bastante. Não achei graça no filme quando eu assisti as primeiras vezes, porque eu era criança. Depois, quando eu era adolescente, eu reassisti. Aí eu entendi o humor negro naquele filme. Sim. No meu caso, eu tenho a história de infância também que me fez gostar, que eu amava terror desde os meus 2 anos e meio, 3 anos de idade. Tudo bem que a maioria das vezes é porque eu assistia por acidente e me divertia com as cenas. Não sei porquê, mas tipo assim, minha mãe achava que eu ia virar um psicopata, de tanto que eu ria da morte das pessoas, sangue jorrando e coisa assim. Só que, quando você vê o Reanimator 2, por exemplo, que foi assim, eu vi na ordem errada. Eu vi primeiro o 2, depois eu vi o 1. E eu sempre queria saber como é que uma gosma verde fazia com que dedos e um olho virassem uma aranha, né? Que é justamente aquela aranha com olho que eles fazem no segundo filme. Aí, né, lógico que eu acabei replicando algumas das frases dos 2 filmes na minha vida, né? Então teve uma vez que quando, né, teve uma garota que ficou me esnobando, por exemplo, e eu comecei a falar:
né? Apesar da inteligência baixa, é um belo espécime feminino. Eu falei a frase do Herbert West do primeiro filme. Então, assim, foi mais ou menos isso, né? Os nomes que vinham pro Brasil. Stuart Gordon é o nome do o Stuart Gordon. O Yuzna era o produtor. Não, o primeiro filme, o primeiro longa-metragem que ele dirigiu foi esse. Sim. E ele dirigiu o Do Além também, que, porra, mano, é do caralho também. Ó, vamos lá, E só de coisas que ele fez, né, de Lovecraft foram Reanimator, Do Além, o The Pit and the Pendulum, que eu sempre esqueço o nome que deram em português. Se não me engano, o Castle Freak também tinha alguma coisa a ver Lovecraft. Dagon, foi ele que dirigiu. Agora, uma coisa curiosa é que onde ele trabalhou como roteirista, né? Para quem assistiu aí, Querida Encolhi as Crianças, Querida Estiquei o Bebê, Os Invasores de Corpos, A Invasão Continua, que é de 93, o Piratas do Espaço, Os Mestres do Terror, ele participou, né? Com 3 episódios, né? Da série, como roteirista e tal. Então, assim, é interessante a gente conhecer também bastante esse lado dele, porque se a gente for ver, foi 1/4 dos filmes dele como diretor eram Lovecraftianos. Lovecraft, eu gosto muito de cinema Lovecraftiano. John Carpenter, né? Montanhas da Loucura, não? Acho que é, né? A Beira da Loucura, In the Mouth of Darkness. Eu lembro o inglês, In the Mouth of Darkness, né? Na Boca da Loucura, se fosse traduzir ao pé da letra. A Beira da Loucura, A Beira da Loucura. Inclusive, esse filme aí foi um que me deu pesadelos quando eu era criança, aquela cena do policial com a cara de monstro. Cara de porco, na verdade, né? É um monstro meio porco, enfim. Mas o Reanimator é um filme que fez parte da minha infância, depois parte da minha adolescência, e aí eu esqueci dele e fui reassistir ele depois de velho, já, né? Mais um dos filmes que não tem nenhum serviço de streaming. Então, verdade. Se você conseguir uma cópia, vai atrás da cópia. E é um filme simples, simples e direto. Assim, não tem muita firula, com efeitos práticos de razoáveis para bons, e uma história bacana. Como filme de terror, ele funciona muito bem, como humor negro, ele funciona muito bem. Assim como o Evil Dead, a partir do segundo filme, o negócio despiroca, na verdade. Sim. Né? Aí eles já pulam para um lado totalmente humor e o terror fica em segundo plano. Sim. Mas o primeiro, o Reanimator, é um cult classic também. Esse filme, ele é, assim, um clássico. Não, ele é um clássico. Esse filme também é um clássico do cinema. Esse filme é muito bom. A pessoa tem obrigação de assistir. De novo, a história do Lovecraft. Tem um livro desses contos, do Reanimator. Tem na Amazon, inclusive. É um livro pequeno, de 152 páginas. Sim. E, vale a pena também. O livro também vale a pena. O filme é o primeiro trabalho de direção, né, do Stuart Gordon. E é um filme honesto. Diferente do Evil Dead, do Sam Raimi, que a gente falou antes, não é um diretor que deixa uma marca visual forte. Se você assistir 10 filmes do Stuart Gordon e ninguém te falar, provavelmente você não vai ter noção que são do mesmo diretor. Ele não tem uma característica visual ou algo, uma assinatura visual que você fala assim, nossa, não tem. Mas é um filme honesto. E é um filme bom para ver, rever e se divertir assistindo, principalmente. É um filme divertido. É um filme de terror. O humor negro dele não é muito pesado. Ele tem uma outra frase ali, uma outra situação. No geral, ele é mais um filme de terror mesmo, mas é muito bom. E o Jeffrey Combs, ele é canastrãozinho. Mas ele entrega uma coisa muito legal nos papéis que ele interpreta, né? Os olhares, a forma de agir dos personagens que ele interpreta, apesar dele ter ficado meio marcado, meio typecasting, né? Mas, quem não lembra dele naquele filme com Michael J. Fox? O Espíritos, Frighteners. Exato, que ele é o cara da CIA, FBI lá. Ele é o investigador do FBI, que investiga cultos satânicos, tal, pá. Quem não lembra dele naquele filme? Ele todo machucado, o cara ficou doidaço. Então, o Jeffrey Combs é um cara, é um ator
que pode não ser conhecido como um tespiano, mas entrega o que é solicitado a ele por esses roteiros. E é o que importa no final das contas. Uma coisa que eu acho bem interessante, né, na atuação dele no Reanimator é que, assim, o Dr. Herbert West acaba sendo a cara dele e ele é a cara do Herbert West. Basicamente isso. Tanto que quando teve quadrinhos, né, do Reanimator, era a cara dele desenhada. Eles não conseguiram reimaginar de outra forma. Né? É um negócio bem interessante. E com isso, aí a gente vê, tipo, uma coisa que eu gostaria de ter visto, inclusive nos cinemas, era um crossover, né, Evil Dead vs Reanimator. Não teve nos cinemas, mas teve nos quadrinhos, né, o que já é um ponto muito positivo. Imagina o Bruce Campbell e o Jeffrey Combs num filme juntos. O negócio ia ser lindo demais. É um filme recomendadíssimo, é, de novo, um clássico, um filme honesto, e que virou um cult classic. E também gerou uma franquia de filmes B, são todos filmes de baixíssimo orçamento, gerou uma franquia de filmes B, e ela também, assim como o Evil Dead, está no imaginário da cultura pop. Pessoas que nunca assistiram Reanimator, hoje em dia não, mas até os anos 2000, pessoas que nunca tinham assistido Reanimator entendiam referências daquele filme, por conta dele ter se tornado uma referência pop. Ó, eu ressuscitaria as pessoas com um soro verde esquisito que brilha no escuro. Porque é um filme que trouxe uma franquia bem interessante e tem vários elementos, né, do Lovecraft ali que a gente acaba reconhecendo quando a gente lê os livros. Mas principalmente, né, a parte científica. Por exemplo, os diálogos, né, o que a gente tem ali. O filme já começa com um cara sendo ressuscitado por ele numa faculdade. E aí, de repente, aquele professor, né, tipo, acabou explodindo os globos oculares dele. O que acontece ali? A polícia vai prender o Herbert West e a secretária ela fala, você matou ele? E ele responde, não, eu lhe dei vida. E aí vem aquela cena de abertura. É maravilhoso, isso é marcante. Eu ouvi isso quando criança e me lembro até hoje. Imagina aquela criança toda feliz com 6 anos de idade assistindo aquele filme e de repente vem essa frase e fica marcada. Essa criança era eu. É um filme que vale muito a pena. Se você nunca assistiu, caça aí. Se você tem intenção em ter a mídia física, que é importante, tem uma coleção com os 3 filmes do Reanimator. Você acha ela por algo em torno de R$70, 70 e poucos reais. Tem dublado, legendado. Vale a pena, se você pretende colecionar ou já é um colecionador, vale a pena ter esse filme na sua videoteca. Eu tenho. Eu não tenho, esse aí eu não tenho. Mas uma coisa é certa, essa franquia, assim como Evil Dead, tem que estar lá para todo mundo assistir. É uma pena que não esteja nos streamings atualmente, né? Porque acaba fazendo com que a maioria das pessoas acabe até esquecendo, né? Ou não conhecendo, dependendo da idade de cada um. Mas eu, com certeza, mostrarei para filhos e netos. É um filme muito bom, vale muito a pena ser assistido. De novo, não é nenhum clássico do cinema, não tem atores tespianos. A gente tem uma mulher que não envelhece no filme, né? A Barbara Crampton. A Barbara Crampton, se você olhar ela, se você caçar uma foto dela hoje ou procurar no Twitter dela hoje, a mulher tem 65 anos e você fala que ela tem 45. É um absurdo. A mulher não envelhece, tá no formol, quer dizer. Tem a Barbara Crampton pagando o peitinho e mostrando o chumaço dela lá. E ela também participou do Além. Ou seja, né, tipo, Stuart Gordon e Jeffrey Combs trabalharam com ela aí umas 2, 3 vezes mais, assim, além do Reanimator. Não nego que eu gostaria de ter trabalhado com ela também. Então esse foi mais um clássico ou crássico. Deixa aí o seu comentário e até a próxima. Na tentativa de fugir do Shadow Ban, que o canal sofre, a missão agora é monetizar um outro canal chamado Não Sou Geek. Se você ainda não está inscrito, se inscreve lá no Não Sou Geek. Se você já é inscrito, assiste aos vídeos para que a monetização aconteça o quanto antes. Faltam ainda mais de 1000 horas para atingir a monetização do canal. Porque a intenção é que aquele vire o canal principal assim que a monetização dele ocorrer. Então se inscreve lá e assiste aos vídeos.
Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.